Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se O Reino de Deus e a Idolatria. O Reino de Deus e a Idolatria, queridos irmãos. Queridos irmãos, quem é um idólatra? O que é ser idólatra? Idólatra é aquele que adora um personagem, uma entidade, um ídolo, uma imagem, um objeto. Esse é chamado de idólatra, aquele que adoram imagens, que adora um ser que passou pela terra ou é um ser espiritual. Isso é chamado de idólatra. E vem da idolatria. Então, o reino de Deus, nós estamos falando dos céus de Deus, da graça de Deus, onde Deus habita, onde Deus mora, onde tem o seu trono, onde está na presença de Jesus, dos anjos, dos arcanjos, dos espíritos de luz, dos santos também. Espíritos de luz, santos, santas. Lá é o reino de Deus. Agora, o reino de Deus e os idólatras podem andar junto? Um idólatra pode ir para o reino de Deus? Vamos prestar atenção na palavra para saber se podemos ou não podemos? Se podemos adorar alguma imagem e depois ir para o céu? Vamos entender? Vamos lá então. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, de versículo 9 a 10, o apóstolo Paulo nos escreveu: Porventura ignorais que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, os libertinos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomistas, os ladrões, gananciosos, beberrões, maldizentes, estelionatários, ninguém desses terá parte no reino de Deus. Ninguém desses terá parte no reino de Deus, disse o apóstolo Paulo. De todas essas personagens que foram colocados, os libertinos, os enfermidades, os sodomistas, aqueles que se deitam homem com homem, mulher com mulher, os libertinos, aqueles que cometem adultérios, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, aqueles que só amanhecem bebendo, os maldizentes, os estelionatários, aqueles que enganam as pessoas, inclusive os idólatras, não reinarão no reino de Deus. Ninguém desses terá parte no reino de Deus, disse o apóstolo Paulo. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, de versículos 19 a 21, o apóstolo Paulo também escreveu aos Gálatas e disse assim: São bem conhecidas as obras da carne, imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu vos previno, como aliás já o fiz, diz o apóstolo Paulo. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E ele inclui os idólatras, junto com todos esses que não valem nada. Amém, queridos irmãos? Vamos prestando atenção. Será que foi só o apóstolo Paulo que escreveu isso? Sobre a idolatria, sobre os idólatras, que não reinarão o reino de Deus? Olha, o apóstolo João também escreveu. Sabe por quê? O próprio Senhor Jesus falou para João escrever.
O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, mandou João escrever. No livro de Apocalipse de João, no capítulo 21, no versículo 8. Jesus disse, João escreveu, Jesus disse: quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Irmãos queridos, quem falou isso foi Jesus, o Filho de Deus, o amado de Deus, o nosso Senhor Jesus, ele falou. O apóstolo João escreveu, ele foi, viu, ouviu e escreveu, porque Jesus mandou ele escrever. Jesus disse, quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, macumbeiros, idólatras, aqueles que adoram ídolos, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Eles não reinarão no reino de Deus. O lugar deles é lá onde tem fogo, lá no inferno. E Jesus colocou os idólatras igualzinho aos que não prestam. Igualzinho. Jesus falou uma vez só? Não. Ele falou 2 vezes no livro de Apocalipse e mandou João escrever 2 vezes. Agora, no livro de Apocalipse de João, no capítulo 22, que é o último capítulo de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 15, versículo 14 e 15, o nosso Senhor Jesus disse assim, ó: felizes os que lavam as suas vestes, pois assim poderão dispor da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os libertinos, os assassinos e os idólatras, e todos os que amam a mentira e a praticam. Irmãos, prestem atenção que Jesus falou, mais uma vez. Felizes os que lavam suas vestes, aqueles que se renunciam ao pecado, que lavam as suas vestes, pois esses assim poderão dispor da árvore da vida e entrar na cidade santa pelas portas. Esses entrarão no reino de Deus, a cidade santa, pelas portas, aqueles que lavam as suas vestes, aqueles que renunciam ao pecado e aceitam a Deus e aceitam a Jesus como seu único Salvador. Esses reinarão no reino de Deus. Mas Jesus disse também, mas ficarão de fora. Esses não entrarão, mas ficarão de fora os cães, as pessoas más, maldosas, os feiticeiros, macumbeiros, os libertinos, aqueles que só sabem fazer sexo e praticar e cometer adultério, os assassinos, aqueles que tiram a alma, que tiram a vida das pessoas, e os idólatras. E os idólatras ficarão de fora, e todos os que amam a mentira e a praticam. Irmãos, os idólatras reinarão o reino de Deus? Segundo a palavra de Deus, não. Está escrito na Sagrada Escritura, está nas Sagradas Escrituras. Tanto faz a Bíblia católica como a Bíblia evangélica, está escrito. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, escreveu aos Gálatas, falando exatamente: eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E o idólatra, aquele que adora santo, imagem, Maria, e sem contar aquele que vai até para feitiçaria, que adora imagens de feiticeiro, esses não entrarão no reino de Deus. Não tem diferença entre o feiticeiro e o religioso. Não se pode adorar
imagens, não se pode adorar ser vivo ou ser espiritual. Não se pode adorar. Só se pode adorar a Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho amado, e o Espírito Santo. A mais ninguém. A nem Maria se pode adorar. Então, aqueles que adoram imagens, aqueles que carregam andores, aqueles que carregam imagem, aqueles que dobram o joelho na frente de imagem, aqueles que conversam com imagem, são idólatras. Não tem outra palavra para ser. São idólatras. O próprio dicionário diz que são idólatras. E a palavra de Deus diz que são idólatras. E o apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus deixou claro: os idólatras não reinarão no reino de Deus. O lugar deles é no fogo ardente, no inferno, junto com todos aqueles que não prestam, junto com os feiticeiros, com os ladrões, com os assassinos, aqueles que se prostituem. Não tem separação, não existe diferença, são iguais. A idolatria é pecado contra Deus. Deus deu mandamento e não aceita isso. Quem é idólatra, quem adora é idólatra. E os idólatras não reinarão no reino de Deus. Por isso, queridos irmãos, eu insisto para vocês, convertam-se, lave as suas vestes, tira os seus pecados, joga tudo que você tem fora, joga como imundície, dizendo fora. Limpa a tua casa de imagens, comecem a adorar a Deus de coração verdadeiro, adorar a Deus em espírito e verdade. Foi Jesus que falou. Deus é espírito e os verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Deus é espírito. Adore a Santíssima Trindade em espírito e verdade e não através de objetos. Deus não aceita e os idólatras não reinarão no reino de Deus, diz o Senhor Jesus. Amém.